no centro de reabilitação de cavalos. A sala de descanso servia como abrigo para Lucas, um refúgio improvisado onde cada objeto parecia guardar o peso de histórias que ele preferia não revisitar. O cheiro de feno impregnava o ar, misturando-se à poeira e à luz filtrada que atravessava as janelas estreitas, desenhando linhas tortas sobre o chão gasto. Lucas evitava os espaços de convivência, preferindo as sombras das prateleiras e o isolamento das cadeiras encostadas nas paredes. Ele nunca ocupava a mesa grande, nunca deixava rastros pessoais, nem uma caneta esquecida, nem um papel rabiscado. O nome de Júlia, escrito em giz no quadro de avisos, e um jornal velho largado sob as mantas, funcionavam como pequenas ameaças, lembranças do que ele tentava apagar. Era ali, entre o render dos móveis e o silêncio denso, que Lucas se permitia existir sem ser visto. O ritual de esfregar as mãos no avental, tentando remover a terra que se acumulava nas linhas da pele, e além da limpeza física, era uma tentativa de apagar vestígios de si mesmo. Quando passos ecoaram pelo corredor e uma voz familiar surgiu, o corpo de Lucas enrijeceu. O cheiro de feno pareceu se intensificar, e a luz, antes tênue, tornou-se opressora. Ele percebeu, naquele instante, que não havia esconderijo suficiente para quem já for exposto demais. Lucas pensou, quase como se falasse apenas para si, que não queria Júlia ali, não naquele momento. Os passos cessaram do lado de fora, e ele prendeu a respiração, forçando-se a soar indiferente enquanto sugeria, em tom prático, que se alguém precisasse de ferramentas, o celeiro estava aberto e serviço não faltava. Não olhou para a porta, não buscou confirmação, apenas voltou ao movimento de limpar as mãos, o gesto mais rápido, como se pudesse apagar-se do próprio cenário. A presença de Júlia, porém, não recuou diante da hostilidade. Ela entrou sem pedir licença, depositando uma caneca trincada sobre a mesa. O café escuro oscilava dentro do recipiente, e o aroma forte tomou pequeno espaço, impondo-se como convite e recordação. O objeto, marcado por quedas, tornou-se o centro da atenção, uma oferta silenciosa entre dois rivais. Lucas fingiu ignorar, mas a mão se moveu, puxando a caneca alguns centímetros antes de retornar à rigidez. Júlia abriu a pasta com cuidado, como quem sabe que qualquer ruído pode encerrar a conversa antes mesmo de começar. As folhas antigas, manchadas pelo tempo e pelo toque de dedos ansiosos, deslizaram sobre a mesa. O corredor, agora, parecia suspenso no tempo, e apenas o som distante dos cavalos sugeria que o mundo continuava girando. Entre o papel áspero e a cerâmica fria, Lucas sentiu o risco de revisitar um passado que nunca deixará de doer. Ela trouxe tudo, o dossiê, as versões, até as notas cortadas, e queria que Lucas visse com ela. Disse que havia algo errado ali, que precisava da colaboração dele porque as páginas 11 e 18 mostravam sinais claros de manipulação. Alguém mexera nos depoimentos, retirando nomes e datas, e aquilo não era culpa deles. Lucas retrucou, dizendo que não reabriria aquela história, que já bastava o que ela fizera com eles. Júlia insistiu que, se a verdade havia sido distorcida, ainda havia tempo de desenterrá-la, mas não poderia fazê-lo sozinha. Pediu ajuda, só dessa vez. Lucas hesitou, o olhar alternando entre a caneca trincada e as folhas abertas. Não respondeu, mas descruzou os braços, permitindo que a dúvida ocupasse o lugar da recusa. No estábulo principal, Lucas buscava refúgio na rotina. Repetia o gesto de limpar uma cicatriz antiga, tentando gravar no corpo uma sequência de movimentos que oferecesse algum tipo de controle. Cada passada do pano era um compasso de silêncio, uma tentativa de esconder-se do que não podia dominar. O cheiro de feno se entranhava na roupa, preenchendo o espaço do que não queria nomear. Lá fora, as vozes de Júlia e dos outros funcionários invadiam a tentativa de isolamento, empurrando Lucas de volta ao risco do encontro. Ele se deteve diante de um cavalo em recuperação, observando a persistência silenciosa do animal. Mesmo machucado, o bicho respirava fundo, aceitava a rotina, recomeçava todos os dias, e Lucas, por um instante, admirou aquela resiliência. Ainda assim, sabia que o estábulo já não era suficiente para protegê-lo do que se aproximava. O campo de treinamento, cercado por madeira gasta, recebia a manhã sem pedir licença. O barulho distante de um cavalo batendo o casco ecoava, mas entre Lucas e Júlia tudo era contenção.
Um toque acidental na madeira áspera durou mais do que qualquer palavra poderia. Lucas sentiu o calor da mão de Júlia atravessar a barreira que ele mesmo construíra, não pela força, mas pelo risco de não afastar. Júlia notou o recuo, mas deixou os dedos repousarem, oferecendo sem exigir. O silêncio se alongou, não por constrangimento, mas porque cada gesto era uma pergunta sem resposta. O tempo parecia prender a respiração junto deles, e o cheiro de cavalo e terra transformava-se em pacto tácito. Ali, ninguém precisava explicar nada. Quando Lucas recolheu a mão, o movimento foi leve, quase um convite para que ela permanecesse. Júlia sorriu de lado, reconhecendo que certas barreiras só podiam ser atravessadas por quem aceitava ser visto. Júlia comentou, em voz baixa, que sabia que Lucas costumava passar por aquele ponto, sempre encostando na cerca quando achava que ninguém via. Lucas tentou soar neutro, justificando que era o lugar mais distante do escritório e que o cheiro do campo apagava tudo. Júlia respondeu que nem tudo precisava ser esquecido. Lucas, quase sussurrando, admitiu que às vezes era mais fácil fingir que não tinha visto nada. Na sala de arquivos, cercados por pastas e papéis manchados de tempo, Lucas tentou desmontar o argumento de Júlia, apontando para as inconsistências e questionando cada detalhe. Júlia, porém, se movia com precisão, destacando datas, comparando assinaturas, rearranjando pilhas de documentos sem hesitar. O ritmo dela obrigava Lucas a acompanhar, mesmo quando preferia recuar. A luz fraca revelou uma anotação quase invisível à margem do relatório, uma letra que não combinava com nenhum dos nomes conhecidos. Júlia percebeu o olhar de Lucas fixo ali e girou o papel para ele, como quem entrega uma peça-chave. A hesitação de Lucas durou o tempo de um ruído metálico vindo dos cavalos do lado de fora. Então, a investigação deixou de ser sobre Júlia, tornou-se, para ele, uma questão de justiça. Ele pegou a folha, relendo, sentindo a urgência crescer entre as palavras e o silêncio que se formava entre eles. Lucas observou que aquele comentário não era do doutor Ernesto, nem de Álvaro, e perguntou se Júlia já tinha notado. Ela respondeu que sim, desde o início, mas precisava que ele visse por si mesmo. Não havia mais como descartar aquilo. Lucas olhou para a mancha de terra no papel, dizendo que alguém quis esconder aquele detalhe. Júlia, baixando o tom, afirmou que agora não podiam mais fingir que não tinham visto. No café do centro, com mesas de madeira e aroma de café forte, Júlia não forçou o assunto, apenas colocou a caneca trincada entre eles, deixando espaço para Lucas decidir. O gesto era simples, quase mecânico, mas carregava o peso do que nunca foi dito. Lucas hesitou, o olhar preso na curva da rachadura, como se ali pudesse encontrar algum ponto de apoio seguro. O tempo se alongou sobre a mesa, o vapor do café desenhando espirais entre os dois. Era nesse intervalo, no silêncio prático do ofício e do cuidado, que algo se movia, não perdão, nem reconciliação, mas a oferta de um recomeço possível, sustentada por um objeto cotidiano. Quando Lucas finalmente levou a caneca às mãos, o gesto foi pequeno, mas abriu uma fresta entre as defesas. Júlia não sorriu, nem comentou, apenas esperou, permitindo que o contato acontecesse no ritmo dele. Entre farelos de pão, vapor de café e o som distante dos cascos, eles compartilharam, pela primeira vez, uma trégua silenciosa. Júlia comentou que o café estava forte, usando a torra que Lucas sempre reclamava ser demais, mas que ele sempre bebia até o fim. Lucas esticou a mão, hesitou, segurou a caneca e sentiu o calor. Disse, em voz baixa, que não precisava daquilo. Júlia respondeu que sabia, mas queria deixar ali mesmo assim. Lucas girou a caneca entre as mãos, o polegar passando devagar pela trinca antes de dar o primeiro gole. Do lado de fora, perto do portão de entrada, o tempo parecia se comprimir entre a tensão do animal e a espera dos dois. Lucas observava, sem admitir, o grau de atenção que Júlia dedicava a cada gesto. Ela não invadia, não forçava, apenas oferecia presença. O silêncio era preenchido pelo som dos cascos na terra, pela hesitação do cavalo e pelo modo como Júlia aguardava, com paciência que transformava o espaço. Lucas percebeu que tudo ali era preciso, o modo como ela flexionava os dedos, a respiração lenta, o olhar fixo no animal, nunca nele. Quando o cavalo finalmente cedeu, esticando o focinho até a mão de Júlia,
Não foi sorte nem instinto. Era uma habilidade construída em silêncio, à vista dele. Essa precisão, tão diferente do modo como Lucas lidava com o mundo, impôs-se sem resistência. Um novo respeito crescia, irrefriável, na ausência do que dizer. Lucas murmurou, quase para si, que não adiantaria tentar, pois aquele cavalo já vira coisa demais. Júlia, sem tirar os olhos do animal, respondeu que ele só não acreditava ainda, mas escutava, e às vezes só precisava de alguém quieto. Lucas comentou que ela fazia parecer fácil. Júlia sorriu, o cavalo encostando o focinho em seu ombro, e disse que não era fácil, mas que o animal viera, afinal de contas. Na sala de reuniões, entre retratos dourados de glórias passadas, Ernesto pesava cada palavra como se pesasse um julgamento. Não havia margem para distração. O som do clique do relógio marcava o tempo que se estreitava, e até o menor movimento ganhava significado. Lucas, acostumado a controlar o próprio espaço, percebeu a diferença nos detalhes. Ernesto não oferecia café, não tirava o paletó, não abria sorrisos. Júlia, atenta à linha das perguntas, lia nos gestos do velho diretor a distância instaurada e entendia que, a partir dali, cada resposta seria medida. O momento não era de confiança, mas de cálculo. Sob a vigilância de Ernesto, a colaboração entre Júlia e Lucas deixava de ser escolha e virava concessão, condicionada à aprovação silenciosa do homem à cabeceira. No fim, o que permanecia era o olhar de Ernesto, fixo, pesado, como se já soubesse o que eles ainda tentavam descobrir. Ernesto pediu explicações sobre a parceria, dizendo que não tinha registro formal de trabalho conjunto entre eles. Lucas respondeu, sem encarar Ernesto, que Júlia fora designada para revisar os arquivos e nada mais. Júlia corrigiu, sem hesitar, que estava revisando porque havia inconsistências nos relatórios e precisava de acesso pleno, ou não fazia sentido. Ernesto afirmou, em tom seco, que acesso pleno estava fora de cogitação, e que eles continuariam, mas sob sua supervisão. Nada sairia do centro sem sua autorização. Lucas assentiu, o tom contido, as mãos repousando no colo. Júlia, sem recuar, garantiu que reportariam cada passo, mas não parariam. Ernesto fechou a pasta, olhando para ambos, e advertiu que esperava que soubessem o que estavam arriscando. Na sala de computadores, iluminada por uma luz azulada e marcada pelo silêncio, Lucas tentava decifrar os registros, mas o acesso bloqueado fazia perder o ritmo. Ele hesitou, os dedos pairando sobre o teclado, enquanto a tela exibia apenas fragmentos desconexos. Júlia não esperou convite. Aproximou-se sem pressa, tomou o mouse com delicadeza e digitou uma sequência de comandos que Lucas nunca teria ousado. O gesto dela era prático, quase desapegado, mas revelava uma confiança tranquila, a mesma que, dias atrás, o irritara por parecer desinteresse. Agora, Lucas percebia que dependia daquela destreza. Quando um arquivo apagado surgiu, ainda incompleto, Júlia não se vangloriou, apenas indicou, com a ponta da unha, o que poderia ser recuperado, como quem oferece uma última xícara de café forte antes do fim do turno. A esperança brotava, não de uma promessa, mas do fato de eles trabalharem juntos, cada gesto encaixando no próximo, sem alarde. Lucas comentou que tentará tudo o que sabia, mas só recebia erro de permissão. Júlia sugeriu que não forçasse, pois às vezes o sistema guardava sombras dos arquivos e mostrou, apontando, o que poderia ser recuperado. Lucas se surpreendeu, perguntando se ela realmente conseguirá puxar o arquivo. Júlia explicou que só parcialmente, pois ninguém apaga de verdade se não souber o que faz, e que rastros sempre ficam. Lucas, baixando o tom, disse que não esqueceria que fora ela quem o ajudara. Júlia, sem olhar para ele, digitando, afirmou que não era sobre ele, mas sobre não aceitarem que tudo acontecesse por acaso, e pediu para ele seguir o fio, pois ela seguraria ali. Na área de alimentação dos cavalos, o cheiro de ração e o som de vozes baixas compunham um cenário de gestos pequenos, quase silencioso. Entre um punhado de ração e outro, restava o que não se dizia, o peso de segredos encaixados nos intervalos das tarefas. Era nesse espaço, entre o ruído de dentes mastigando e o farfalhar do feno, que a coragem de Lucas escapava, não em grandes confissões, mas no modo como sua mão hesitava sobre o balde,
como se cada movimento pudesse entregar demais. Júlia percebia sem precisar olhar de frente. O cuidado dele com os cavalos revelava uma fragilidade que nenhuma palavra saberia traduzir inteira. E, ao notar, ela própria ajustava seu ritmo, partia a próxima cenoura mais devagar, esperando que o tempo esticado permitisse que ele decidisse se expor. Havia uma confiança construída ali, não declarada, mas dançando no modo como o silêncio se acomodava entre os dois, menos como distância, mais como espaço de espera. Júlia perguntou se Lucas nunca tivera medo de errar, mesmo ali, onde ninguém parecia prestar atenção. Lucas demorou a responder, a voz baixa, dizendo que prestava sim, e se prestassem atenção, piorava. Ele não queria que achassem que não sabia o que fazia. Júlia afirmou que ninguém acerta tudo, nem ele, nem ela. Lucas admitiu que às vezes pensava que, se descobrissem que ele não dava conta, não ficaria ali. Júlia partiu uma cenoura com mais força, mas não comentou. Depois de um segundo, ofereceu o pedaço a Lucas, sem olhar para ele. Ela disse que ficar era mais difícil do que fingir que estava tudo certo. Lucas aceitou a cenoura, os dedos tocando os dela por um instante. Olhou para o cavalo, a voz ainda mais baixa, e comentou que talvez só ficasse porque alguém sempre percebia, mesmo quando a gente tentava esconder. Nos detalhes de cada cena, o balde de ferraduras deixado ao lado da porta do estábulo reaparecia, ora como obstáculo, ora como âncora que marcava o território de quem pertencia e de quem apenas passava. O café forte, sempre na caneca trincada, pontuava os momentos em que Júlia tentava, sem palavras, oferecer um recomeço a Luca. A cerca de madeira, com seus pontos gastos e farpas soltas, tornava-se palco para hesitações e toques involuntários, cada um carregando perguntas que ninguém ousava formular. O cheiro de feno, presente em todos os silêncios, misturava-se à poeira dos arquivos, ao vapor do café e ao suor dos cavalos, tornando-se a trilha invisível que unia os dois, mesmo quando as palavras falhavam. E o relatório antigo, manchado de terra, voltava às mãos de Lucas noite após noite, relido sob a luz fraca, cada página um campo minado de lembranças e dúvida. Enquanto a rotina do centro seguia, Lucas e Júlia circulavam entre estábulos, arquivos e cercas, investigando nuances do caso antigo. Pequenas intimidades surgiam, um café deixado na porta, mãos hesitantes na cerca, silêncios que cheiravam a feno. Cada detalhe investigado expunha feridas mal cicatrizadas, rumores de subornos, testemunhas que se recusavam a falar, e a pressão constante do dono do centro, temendo nova exposição, compunham o pano de fundo para a tensão crescente. O trabalho conjunto era tenso, cada avanço uma ameaça de ruptura, mas também a promessa de que, talvez, fosse possível reconstruir algo, não apesar das falhas, mas por meio delas. A biblioteca do centro, com suas estantes altas e cheiro de papel envelhecido, tornou-se o epicentro silencioso da investigação de Lucas e Júlia. Entre consultas cruzadas, os dois passaram a se mover com uma precisão quase coreografada, cada gesto antecipando a falta do outro. Júlia buscava um livro que Lucas apenas murmurava o nome, enquanto ele destacava parágrafos ao mesmo tempo em que ela abria o laptop, o brilho da tela refletindo nos olhos cansados. O tempo, ali, parecia se dilatar, mãos inquietas alternavam entre folhas, olhos percorriam linhas sublinhadas, e papéis se acumulavam em pilhas tortas. Em meio à coreografia de dedos e olhares, Júlia empurrou, sem aviso, um recorte de jornal amarelado na direção de Lucas. Não houve explicação, só o som do papel sendo arrastado sobre a mesa e o marcador vermelho, ainda quente do toque dela, sublinhando uma linha esquecida. Naquele gesto, a dúvida que pairava entre os dois se suspendeu por um instante, substituída por uma esperança quase palpável. A investigação, antes dispersa e marcada por hesitações, se compactava numa pista concreta, e o peso de não estarem mais sós se manifestava na urgência compartilhada, no silêncio cúmplice, na certeza de que juntos poderiam abrir uma nova trilha onde antes só havia bloqueio. Lucas percebeu que, ao cruzarem os dados das notificações omitidas em 2016 com as atas do Conselho, talvez pudessem revelar um padrão de manipulação que não era apenas culpa deles. Júlia, já digitando freneticamente, sugeriu que precisavam agir antes que alguém mexesse nos arquivos outra vez, e Lucas, destacando nomes, preparou a justificativa.
Se fossem flagrados ali, diriam que estavam revisando o protocolo de quarentena. O pacto silencioso se fechou quando ela pediu que ele fechasse a janela do navegador, não deixasse escapar nada. Na sala de descanso, onde a luz crua atravessava a janela e desenhava linhas duras no chão, Julia se apegava ao movimento mecânico de uma moeda entre os dedos. Era o único som autorizado a preencher o espaço entre ela e Lucas, que mantinha a testa marcada por resistência, os braços cruzados como se tentasse conter algo que ameaçava escapar. O silêncio, longe de ser confortável, revelava rachaduras. Julia expôs a própria falha, não como quem busca absolvição, mas como quem se recusa a fugir. Ela admitiu, sem rodeios, que tentará consertar tudo com trabalho e silêncio, mas o cheiro do jornal velho, da manchete estampada, ainda a perseguia nas manhãs mais difíceis. Lucas, olhando para o campo lá fora, confessou que já vira seu nome em uma matéria. O tipo de erro que não se explica para a mãe, só se espera passar, mas não passava. Julia não queria que ele pensasse que ela viera buscar desculpa. Era só o medo de ser esquecida, de virar um nome numa porta fechada. Lucas hesitou, descruzou os braços, sem olhar diretamente para ela, sentou na poltrona ao lado. Admitiu que, às vezes, era pior quando ninguém falava nada, quando tudo ficava pendurado no ar. Julia agradeceu, num sussurro quase inaudível, por ele não sair dali. Não havia empatia declarada, mas a relação se deslocava, não pela promessa de perdão, mas pela coragem de permanecer e ser visto no que havia de mais humano. Na área de treinamento, onde os cavalos observavam atentos e o vento carregava o cheiro de feno, o ritmo era tudo. Lucas repetia gestos ensaiados, dedos apertando a guia com força, como se o controle pudesse vencer a resistência do animal. Julia observava, não como quem espera a falha, mas como quem pressente outro caminho. A hesitação de Lucas não era ruído, era parte do método. Quando Julia sugeriu inverter a ordem dos comandos, não disputou autoridade, ofereceu alternativa. O gesto dela, mínimo, deslocou o peso do momento. Lucas hesitou, o som do ar preso entre os dentes quase inaudível. Antes de ceder espaço, ajustaram juntos a posição, os dois em silêncio prático, um observando o gesto do outro. O cavalo sentiu a mudança e, finalmente, avançou. O salto foi breve, mas a sensação de parceria permaneceu, mais concreta que o próprio obstáculo vencido. Lucas soltou a guia sem pressa, e a confiança, antes fragmentada, se assentou ali, no pequeno sucesso partilhado. No refeitório do centro, o ruído das conversas entre funcionários criava uma camada de privacidade onde o que não podia ser dito alto encontrava abrigo. Julia desafiou Lucas a confiar não só nela, mas naquilo que ainda podia ser consertado, mesmo que doesse. Lucas hesitou, olhos baixando para o relatório como quem procura ali uma saída fácil, mas não havia. A escolha se instalou entre garfadas e silêncios. Esconder o erro por medo ou expor e aceitar o risco de ser visto inteiro. A tensão não estava só nas palavras, mas no modo como Lucas alisava o canto do papel, na forma como Julia não recuava do olhar dele, esperando que ele cedesse. Entre um gole de suco e a decisão de virar a página, o centro de tudo era a confiança, não dita, mas posta à prova. Lucas sabia que, ao esconder, continuaria cúmplice, e Julia reforçou que não queria carregar mais silêncios, nem vê-lo carregando. Ele passou o polegar pela mancha de molho no relatório, relutou, depois empurrou a folha devagar para o meio da mesa. Entre os dois, pediu que ela mostrasse como escreveria, sem esconder nada. Na sala de equipamentos, entre escovas e ferraduras, a intimidade não se fazia de gestos grandiosos, mas do jeito como partilhavam o ritmo da tarefa. O balde de ferraduras ao lado da porta era testemunha fiel. Ninguém mexia, ninguém perguntava por que estava sempre ali. Cada vez que as mãos se cruzavam, por um pano, por uma ferramenta, um acordo silencioso se instalava. Hesitavam nas palavras, mas avançavam juntos no cuidado dos objetos que sustentavam o lugar. Era por meio desse trabalho dividido, do ruído das escovas e do silêncio confortável, que a coragem começava a circular entre eles. Não havia promessas, só a confiança construída em tarefas repetidas lado a lado, onde arriscar era continuar limpando, mesmo quando o medo não tinha sido dito. Lucas perguntou,
sem olhar para Júlia. Se valia tanto assim arriscar tudo. Júlia ajeitou a ferradura no balde, voz baixa, e respondeu que o que a assustava era viver tentando se proteger e acabar cheia de culpa. Preferia arriscar. Lucas, passando o pano no cabo da escova mais devagar, admitiu que nem sempre tinha certeza se dava conta desse tipo de coragem. Júlia ofereceu o pano para ele, sem pressa, dizendo que ninguém nunca tem, mas garantiu que, se ele ficasse, ela ficaria também. Lucas aceitou o pano, finalmente encarando Júlia, e afirmou que não iria a lugar nenhum. A sala de arquivos, com documentos espalhados pela mesa e o cheiro de terra impregnado nas folhas antigas, tornou-se palco de uma descoberta inevitável. Júlia e Lucas estavam, enfim, do mesmo lado, não só diante do arquivo, mas frente ao desconhecido que carregaram sozinhos por tanto tempo. O cheiro de terra parecia trazer de volta cada escolha duvidosa, cada silêncio imposto pelo medo de manchar ainda mais a própria história. Mas agora, com a contradição exposta pela caligrafia de alguém do centro, não restava espaço para hesitação. O tempo do recuo terminara. O erro não era mais só deles. O pacto tácito se fazia no modo como compartilhavam a lâmpada, o espaço, e a decisão de seguir mesmo sem as provas completas. O passado, por fim, exigia um novo tipo de lealdade. Júlia mostrou uma assinatura que não batia com o resto do relatório, um dado alterado à mão, a diferença na cor da tinta. Lucas percebeu que aquilo não saíra dali por acaso, alguém do centro mexera nos documentos antes de entregar à imprensa. Júlia concluiu que o escândalo não fora só deles, mas manipulado de dentro. Lucas ponderou que, se fossem atrás, diriam que era desculpa, que estavam inventando para se limpar. Júlia insistiu, por isso precisava ser junto. Ou provavam, ou tudo seria enterrado outra vez. Lucas, após um segundo de silêncio, empurrou o relatório para ela, aceitando fazer do jeito dela agora. No campo aberto ao entardecer, o tempo parecia deslizar devagar, como se temesse quebrar alguma coisa. A tarde alaranjada desenhava sombras longas, e o cheiro de feno grudava na pele. Entre Lucas e Júlia, não havia resposta pronta, apenas o peso de tudo que podia ser perdido. Lucas sentia o mundo pequeno, comprimido entre passos lentos e a ideia de que, ao falar, talvez não houvesse volta. O ambiente, antes refúgio, agora exigia decisão. Júlia não dizia nada, mas não precisava, dependia dele. E Lucas entendia isso no modo como ela não apressava o ritmo, como deixava espaço para que ele, enfim, escolhesse. O silêncio entre eles era o lugar onde a vida podia se partir ou recomeçar. Lucas ponderou que, se falasse, talvez nunca mais voltasse a pisar ali. Se calasse, virariam o quê? Júlia respondeu que ficaria se ele ficasse, mas, se fosse para ir, ela iria junto. Lucas baixou a voz, quase para si, dizendo que ela não precisava fazer aquilo. Júlia afirmou que precisava sim, porque se ele fosse sozinho, nada mudaria, nem para ele, nem para ela. O escritório do Sr. Ernesto, com móveis antigos e aroma de tabaco, parecia encolher ao redor do estrê. O cheiro de tabaco misturava-se ao metal dos troféus, e cada palavra do dono do centro pesava mais do que as paredes velhas suportavam. Senhor, Ernesto não precisou elevar o tom para que a ameaça preenchesse o espaço. Lucas tentou parecer firme, mas o gesto de Júlia, apertando os polegares até doer, foi o que o fez entender. Não era só sobre ele, nunca tinha sido. O tempo do acobertamento acabará. O silêncio deles, antes abrigo, agora expunha tudo, e a dependência dos dois ao centro se mostrava em detalhes. Lucas recuava do troféu, sem coragem de tocá-lo, e Júlia soltava as mãos, aceitando que não havia mais o que esconder. A autoridade de Ernesto se impunha pelo ritmo seco das palavras e pelo modo como seus olhos não desviavam, obrigando ambos a escolher entre o medo e a lealdade ao que descobriram. Ele avisou que, se insistissem, estariam fora do centro, da profissão, dos cavalos. Lucas explicou que não queriam prejudicar ninguém, só entender o que estava acontecendo. Ernesto rebateu que eles não tinham ideia do que estava em risco, mais uma vez, e seriam expulsos. Júlia, soltando as mãos mas sem recuar, perguntou-se mesmo que a verdade doesse para o centro. Ernesto deixou claro, a decisão era deles, mas não haveria volta, e não encontrariam apoio ali. Na área de repouso dos cavalos,
onde a luz era baixa e o silêncio parecia rarefeito. Cada gesto era uma oferta de confiança, e também de risco. Lucas observava Júlia, atento ao modo como ela guardava o cavalo relaxar antes de seguir, como se coreografasse paciência e cuidado no mesmo compasso. Ele hesitava, mas não recuava. Aprendia ali, na lentidão, o lugar de quem quer ficar. Entre eles, o animal era mais que obstáculo, era teste e ponte. Quando Júlia deslocou a escova até o focinho do cavalo, sem pressa, Lucas percebeu. Não era sobre domar, mas sobre ser digno de permanecer. E foi nesse movimento contido, sem pressa, que a distância entre dois humanos também começou a se dissolver. O medo de ser visto cedeu espaço ao gesto partilhado. Lucas murmurou, quase para si, que o cavalo ainda não confiava nele. Júlia respondeu que ninguém confiava na primeira noite, mas o animal estava deixando ele ficar. Lucas levou a mão, devagar, até o cabresto, e o cavalo não recuou dessa vez. Ele confessou não saber se conseguiria fazer direito. Júlia explicou que ninguém ali fazia tudo certo, apenas não fugiam quando ficava difícil. Lucas soltou o ar lentamente, sem tirar a mão do cabresto. Júlia inclinou a cabeça, encontrando o olhar dele por cima do dorso do cavalo. Na sala de arquivos, à noite, sob luz fraca, Lucas e Júlia encaravam as provas como quem encara o próprio reflexo depois de um susto. Não havia mais distância entre o que estava escrito e o que haviam feito. Tudo se revelava na textura manchada do relatório, na assinatura torta, na troca de olhares que não desviava. Um silêncio denso se instalou quando perceberam. Alguém do próprio centro manusear as informações, adulterando números, arrastando lama para dentro do que deveria ser proteção. A lembrança do cavalo caído lá fora atravessava a sala, tornando urgente cada escolha. Júlia empurrou o relatório para Lucas, como se oferecesse não só o papel, mas a decisão. Ele hesitou, depois aceitou, e o gesto foi o compromisso mútuo. Não havia mais volta. A certeza não veio como alívio, mas como uma pedra assentada entre eles. Iriam publicar, juntos, e assumir o risco. O que pesava agora não era medo, era o pacto selado na presença do outro, e a responsabilidade pelo passado que já não podiam negar. Júlia notou um carimbo novo no relatório. Não estava ali no dia anterior. Alguém mexera de novo, mudando os dados do acidente do cavalo. Lucas percebeu que não se tratava de erro de digitação, mas de uma tentativa deliberada de sumir com informações cruciais. Se não expusessem aquilo, tudo ficaria igual. Se publicassem, seriam perseguidos. Lucas concluiu que só faria sentido se fossem juntos, e perguntou se ela confiava nele. Júlia respondeu que não tinha escolha, e ele também não. Lucas deslizou o relatório até o centro da mesa, entre os dois, assentindo com a cabeça. Enquanto a madrugada avançava, o centro de reabilitação permanecia imóvel do lado de fora, mas dentro da sala, a decisão já havia sido tomada. O balde de ferraduras, esquecido ao lado da porta do estábulo, aguardava o novo dia, testemunha muda de pactos e hesitações. O cheiro de feno ainda pairava, impregnando roupas e pele, como se o próprio ambiente recusasse o esquecimento. A caneca trincada de café, deixada por Júlia para Lucas, repousava sobre a mesa, um fio de líquido escuro já frio, mas ainda carregando o ritual de quem oferece companhia sem pedir nada em troca. Na cerca de madeira, as marcas das mãos hesitantes permaneciam, invisíveis, mas reais, lembrando que nem toda confiança precisa ser dita para ser construída. O relatório antigo, manchado de terra e relido sob a luz fraca, agora era mais do que prova, era cicatriz, era promessa de não fugir. Cada decisão tomada naquela noite ecoaria nos dias seguintes, mas, por ora, o pacto era simples: não mais esconder, não mais fugir. O silêncio entre Lucas e Júlia não era mais o abrigo de antes, mas o espaço onde, juntos, poderiam finalmente suportar o olhar do outro e do mundo. O centro de reabilitação, com seus cavalos inquietos e arquivos manchados, nunca seria o mesmo, mas, pela primeira vez, Lucas e Júlia não precisavam ser também. Eles permaneciam, entre ferraduras e silêncios, onde tudo podia ruir ou recomeçar. No início da manhã, o centro de reabilitação parecia suspenso entre o cheiro de feno úmido e o ruído seco dos cascos contra o chão de terra batida.
Lucas e Júlia estavam juntos na área de treinamento, não por escolha, mas por necessidade, cercados pelo olhar inquieto dos cavalos e pela expectativa muda de quem sabia que, dali em diante, tudo poderia desmoronar. Não havia tempo para hesitação. O cavalo ferido tremia, a pele aberta exigia pressa, e cada gesto dos dois era observado por olhos atentos, tanto humanos quanto animais. Lucas estabilizava a cabeça do animal, sentindo a pulsação acelerada sob seus dedos, enquanto Júlia pressionava gases sobre o corte, trocando o kit de primeiros socorros com precisão de quem já aprendeu a funcionar sob pressão. O cheiro de sangue fresco misturava-se ao desinfetante, criando um aroma ácido que grudava na garganta e lembrava, a cada inspiração, o risco de perder tudo. O silêncio era tão denso quanto o medo, e o único som que se impunha era o do cavalo, arfando, e o ritmo sincopado dos cascos batendo no solo. Ernesto, o dono do centro, irrompeu pelo portão, a autoridade dele manifestada não em gritos, mas na rigidez do corpo e no modo como segurava o envelope pardo contra o peito. Ele não precisava elevar a voz para deixar claro que aquela seria a última chance. Ou Lucas e Júlia largavam tudo e esqueciam a investigação, ou seriam expulsos dali sem direito a retorno. O ultimato pairava no ar, tornando cada movimento uma aposta, cada hesitação um risco calculado. Júlia não desviou o olhar do ferimento, apenas pediu a Lucas que segurasse firme, enquanto ele, sem soltar o focinho do cavalo, pensava alto que recuar seria permitir que tudo fosse encoberto, e o animal morreria. Ela respondeu, sem elevar a voz, que preferia assumir as consequências, mesmo que tudo fosse perdido no processo. O medo de expor a verdade agora era menor do que o medo de abandonar a si mesmos, e, pela primeira vez, Lucas compreendeu que não se tratava mais de proteger, mas de permanecer ao lado dela, qualquer que fosse o resultado. A sala de reuniões, logo depois, era uma caixa de ressonância para tudo que não podia ser dito em público. O ar ali era cortante, carregado de acusações não pronunciadas e de expectativas esmagadoras. Senhor, Ernesto mantinha a compostura, os olhos duros fixos nos dois, o envelope ainda apertado contra o peito como se fosse um escudo. Júlia não recuava, mas também não buscava abrigo em Lucas. Ela o observava, testando a solidez do vínculo recém-formado. Lucas, por sua vez, repousava a mão sobre a mesa, sentindo a textura fria da madeira, e percebeu que, naquele momento, não buscava mais permissão para agir. O render da cadeira de Júlia, o tic-tac do relógio e a porta que se recusava a fechar compunham uma trilha sonora de tensão. Quando Lucas finalmente respondeu a Ernesto, a voz dele não era mais de quem pedia desculpas, mas de quem aceitava o preço de ser visto. Ernesto, então, apontou para a porta, selando o destino dos dois antes mesmo de qualquer palavra final. Júlia se levantou, ajeitando a alça da mochila, sem olhar para Lucas. Ele a seguiu, e, ao passar pela porta, não pediu nada, apenas aceitou a sentença. Ernesto, impassível, apenas indicou o caminho da saída. Na área de repouso dos cavalos, o tempo parecia suspenso. Lucas fingia revisar relatórios, mas o gesto era mecânico, denunciando o desejo de desaparecer atrás do ritual. O papel manchado de terra tremia entre os dedos dele, quase como se pedisse desculpa por carregar tanta história. Júlia percebeu o que se passava, não pelas palavras, mas pelo modo como Lucas evitava encará-la, apertando a folha com força desnecessária. Quando ela finalmente falou, a voz não era de quem exigia nada, mas de quem recusava ser deixada para trás novamente. O cavalo ao lado mastigava devagar, indiferente ao drama humano, e ninguém se movia. Lucas hesitou, dizendo que, se incluísse tudo no relatório, todos saberiam que fora ele o responsável, e não haveria volta. Júlia respondeu que não queria alguém que apagasse rastros, mas alguém que ficasse, mesmo diante do erro. Lucas tentou explicar que não queria que ela pagasse pelo erro dele, mas Júlia cortou, dizendo que não precisava de proteção, só de presença. Lucas largou a prancheta no banco, o som seco ecoando, e Júlia, então, virou-se para ele, firme, sem pedir, apenas aguardando uma escolha. Ele percebeu, ali, que a proteção que ela buscava não era feita de silêncios, mas de companhia diante da vergonha. No entardecer, do lado de fora, a brisa forte agitava as folhas e carregava o cheiro ácido do creme misturado ao suor dos cavalos. Lucas ficou parado,
sentindo a poeira arranhar a garganta. Entendeu que Júlia não precisava de alguém que resolvesse tudo, mas de alguém que suportasse a incerteza sem fugir. Ele abriu a mão, encostando devagar na cerca de madeira, permitindo que a sujeira colasse na palma, um gesto simples, mas que exigia mais coragem do que qualquer palavra. Pela primeira vez, não tentou consertar nada, apenas ficou ao lado dela, compartilhando o peso do tempo e do silêncio. O vento sacudiu as folhas, mas não os afastou. As mãos dos dois se encontraram de leve sobre a madeira áspera, marcadas, sem urgência, e foi nesse contato que Lucas percebeu a transformação. Aceitar ser visto, sem defesa, era o que mudava tudo. Ele disse, sem olhar para ela, que sempre achará necessário resolver tudo para ninguém perceber o que faltava. Júlia, ainda olhando para o cavalo, respondeu que ficar também era escolha, e que ninguém ficava por ela, ninguém nunca ficava só. Lucas soltou o parafuso enferrujado, a mão ainda sobre a cerca, e afirmou que ficaria, mesmo sem saber como. Júlia, com um fio de voz quase sorrindo, convidou-o a aprender com ela. Mais tarde, já à noite, a sala de arquivos era iluminada apenas pela luz fraca de uma lâmpada cansada. O papel do relatório, marcado de terra, não escondia mais os erros, nem a assinatura hesitante de quem decidiu não fugir. Lucas entendeu, ao encarar Júlia, que poderia ter assinado sozinho, protegendo-a, mas percebeu o que ela realmente pedia, não alguém que a salvasse, mas alguém que ficasse quando não havia garantia. Eles dividiram o peso, letra por letra, aceitando o risco junto. Era um gesto pequeno, uma assinatura compartilhada, mas que redefinia o que cada um podia carregar. Senhor, Ernesto tentou barrar, mas a escolha já estava impressa no papel. Ele leu o relatório, a tensão se dissolvendo num silêncio duro. O reconhecimento do erro não veio em voz alta para o mundo, apenas num sussurro entre portas fechadas. Ernesto confessou que parte da fonte problemática fora sugerida por ele, que o erro não era só deles, mas não os defenderia publicamente. Júlia não respondeu, apenas empurrou o relatório assinado para o centro da mesa, onde a mancha de terra permanecia visível, testemunha de tudo que não podia ser apagado. Quando o portão do centro se abriu na manhã seguinte, o mundo de dentro e o de fora colidiram. Repórteres se amontoavam, microfones e câmeras buscando faíscas, não silêncios. Senhor, Ernesto, agora diante da imprensa, tratou o relatório como papel sem valor, balançando os documentos para todos verem e declarando que Lucas e Júlia estavam fora, que não seriam mais bem-vindos ali. A lama do caminho grudava nos sapatos dos dois, e, mesmo assim, eles não recuaram. No tumulto, enquanto alguns gritavam traição e outros se viravam, um punhado de mãos se estendeu, oferecendo cartões, nomes, um convite para continuar. Júlia e Lucas não se tocaram naquele momento, mas seus passos estavam sincronizados, cada movimento uma promessa silenciosa de não largar. Não havia mais esconderijo, e, paradoxalmente, isso era o que restava. Eles passaram pelo portão, e Lucas pensou que, de fato, não estavam indo embora, só mudavam o portão. Mais tarde, no café da cidade, o amargor do café servido na caneca trincada era mais do que hábito, era a memória de tudo que não voltaria. Lucas observava a fenda na louça, reconhecendo ali o que permanecia mesmo depois de quebrar. Júlia, ao encostar a mão na mesa, não buscava perdão, mas oferecia companhia ao lado do erro. O mundo ao redor seguia, indiferente, enquanto eles se mediam em silêncios, trocando marcas em vez de promessas. Não havia volta para o que se perdeu, apenas o cuidado novo de quem aprende a olhar para a rachadura sem fingir que nunca existiu. Lucas admitiu, em voz baixa, que não sabia se um dia voltaria a confiar, nem em si, nem em ninguém. Júlia respondeu que também não voltaria a ser quem era, mas pediu que ele ficasse ali, só até ela esquecer da vergonha ou aprender a rir dela. Lucas concordou, afirmando que, dessa vez, ficariam juntos, mesmo com medo. Júlia apoiou a mão sobre a dele, e, pela primeira vez, não escondeu o gesto. As mãos permaneceram entrelaçadas, ao lado da caneca trincada, como se aquela fissura fosse agora um elo. Sentados na cerca do estábulo ao entardecer, Lucas e Júlia não disseram nada por um tempo. O contato das mãos sujas, deixadas à mostra sobre a madeira, revelava o que fora exposto, e permanecia.
O cavalo traumatizado hesitou diante do portão aberto. Depois atravessou, cada passo tenso e real. E, embora não houvesse plateia, havia o risco de serem vistos, juntos, assim, sem defesa, sem desculpa. Era nesse gesto pequeno, deixar as mãos repousarem, lado a lado, na madeira áspera, que o medo do julgamento encontrava abrigo. O vínculo entre eles, marcado por tudo que não conseguiram esconder, se firmava não porque as cicatrizes tivessem desaparecido, mas porque agora, juntos, suportavam ser visto. O sol recortava as sombras deles na cerca, uma linha contínua, sem separação, e Lucas comentou, baixinho, que agora não havia mais nada para esconder. Júlia respondeu que, se ainda houvesse algo, eles aguentariam juntos. Lucas observou o cavalo atravessar o portão e disse que ele também conseguiu passar, mesmo tremendo. Júlia concordou, e, naquele instante, o silêncio era mais eloquente do que qualquer palavra. Na área externa do centro, à noite, o vento suave fazia o cheiro de feno sussurrar tudo o que ficará por dizer. O tempo desacelerava, como se a noite convidasse ao cuidado mútuo, não apenas à presença. Lucas percebeu que não precisava preencher o vazio com promessas, bastava acompanhar o passo de Júlia, aceitar o espaço seguro que ela oferecia, cada gesto pequeno, o compasso dos passos, a atenção ao caminho, o modo de dividir o vento, revelava que recomeçar não exigia heroísmo, apenas disposição para não andar sozinho. Mesmo que o futuro permanecesse incerto, a companhia concreta transformava o medo em possibilidade. Duas marcas paralelas de botas no feno contavam, sem pressa, que ali já existia um começo. Lucas, quase sussurrando, disse que queria ficar, se não fosse incômodo. Júlia, sem olhar, ajustou o passo ao dele e respondeu que caminhar junto já era escolha suficiente. Lucas esboçou um sorriso discreto, olhando para o chão, admitindo que não sabia para onde tudo aquilo levaria, mas que, por ora, isso já bastava. De volta ao café da cidade, agora com a janela aberta para a rua. O que restava depois do vendaval era só um objeto comum, a caneca trincada, a marca de onde tudo quase se quebrou. Lucas evitava olhar Júlia por muito tempo. Era mais fácil encarar a linha torta da cerâmica do que o convite para recomeçar. Júlia não recuava, apenas empurrava o envelope para perto dele, sem pedir nada, deixando ao silêncio a tarefa de dizer o que ela já compreendia. Não se tratava do trabalho, nem do medo de errar, mas de confiar que um gesto novo poderia mudar o curso inteiro da história. O tempo parecia dobrar-se ali, entre o vapor do café e o papel sobre a mesa. Quando Lucas repousou a mão sobre a dela, não buscava resposta, oferecia risco. E, naquele instante, era a trinca na caneca que os unia, não que os separava. O mundo lá fora seguia seu ritmo, mas, para eles, tudo se condensava naquele convite aceito sem promessas, apenas presença. Júlia sugeriu que, se ele não quisesse, ela entenderia, que não precisava decidir naquele momento. Lucas olhou para a caneca, depois para a mão dela, e respondeu que queria, mas só se fosse ao lado dela. Júlia sorriu, quase sem mexer os lábios, deslizando o envelope para ele, e Lucas segurou a caneca com firmeza, a mão dela por baixo. Dessa vez, ele ficava. O centro de reabilitação, agora distante, permanecia apenas como memória. O balde de ferraduras ao lado da porta do estábulo, a cerca de madeira marcada por mãos hesitantes, o cheiro de feno nos silêncios, a caneca trincada que sobrevivia ao fim do café, e o relatório manchado de terra, guardado como cicatriz. Lucas e Júlia, sentados lado a lado, não precisavam mais se esconder do olhar do outro, ou do mundo. A verdade dita deixava marcas, mas, juntos, podiam suportar esse olhar. Às vezes, o mais difícil não era contar a verdade, era ficar quando ela já tinha sido dita.